Olá, crianças, tudo bem aí? Hoje a nossa aula é de matemática, estudando ampliação e redução de figuras planas. Trago aqui figuras congruentes. Aí você me pergunta, mas não é ampliação e redução de figuras? Sim, mas antes de chegarmos a esse conceito, vamos ver o que são figuras congruentes, certo? Quando a gente fala em ampliação, a gente imagina logo em figuras aumentadas. Redução, figuras diminuídas, aí diminuídas de tamanho. Eu trago aqui esta figura e trago mais outra figura. Essas duas figuras, elas são ampliadas, estão reduzidas ou elas têm o mesmo tamanho? O que é que você me diz? Tem o mesmo tamanho? Sim. Se a gente analisar, elas têm os mesmos lados, os mesmos ângulos, o mesmo tamanho. O que é que difere uma figura da outra? A posição que elas estão colocadas. Vamos ver mais uma figura. Olha, essas duas figuras, o que é que tem de semelhante entre elas? O número de lados, não é isso? Os ângulos retos. A única diferença é que estão em posições diferentes. Esta outra figura, com esta outra, alguma delas está maior ou menor do que a outra? Não, estão no mesmo tamanho. O que é que difere? A posição que estão colocadas. Elas têm o mesmo número de ângulos, elas têm o mesmo número de lados. Isso significa dizer que são figuras congruentes, né? Que possuem lados e ângulos correspondentes com medidas iguais, certo? Então, as figuras congruentes é equivalente a dizer que a primeira figura possui medidas e ângulos e lados correspondentes de igual valor a uma segunda figura, certo? O que difere entre uma e outra é a posição que elas estão. Então, vamos ver o que é a ampliação de figuras. Quando eu digo ampliação de figuras, nós vamos usar como base a malha quadriculada. E o que é ampliação? Significa aumentar. Então, eu vou dobrar a medida, eu vou aumentar, triplicando esse tamanho, quadriplicando, eu vou aumentar essa ampliação de acordo com a proporção. Então, eu trago aqui esta figura, certo? Se eu quero ampliar, qual a proporção que eu vou usar? 2 vezes o seu tamanho, 3 vezes o seu tamanho, 4 vezes o seu tamanho? Vamos ver aqui usando a proporção de 2 vezes. Vejam que eu tenho aqui somente como medida um lado. Vamos usar a medida do quadradinho, um lado. Se eu quero ampliar, aumentar esse lado, essa medida aqui de um lado vai ampliar em 2 vezes. Ou seja, eu estou usando então a multiplicação. 1 vezes 2 vai dar 2. E eu faço isso com todos os lados. Se eu pegar o outro lado, as laterais, então eu vou multiplicar 1 vezes 2. Também vai dar 2. Isso significa dizer que eu ampliei, certo? Aumentei esta figura inicial, a figura rosa, em 2 vezes. Multiplico 1 vezes 2. Ela foi ampliada 2 vezes. Se eu quiser ampliar esta figura, mantendo a proporção dela em 4 vezes, eu vou ter, então, que figura? Olha só, eu tinha um lado, eu vou ampliar, mantendo a proporção em 4 vezes. 1 vezes 4, 1, 2, 3, 4. Tanto na parte superior quanto na parte inferior. O mesmo acontece com as laterais.
Então, eu obtive esta figura ampliada em 4 vezes. 1 vezes 4, ok? Em todos os lados. Vamos comprovar que esta figura manteve a proporcionalidade. Vou pegar a base maior, já que eu estava aumentando. Coloquei a segunda figura que eu aumentei, se comparada à primeira, e a primeira figura. Para eu ter realmente a certeza que essas figuras mantiveram a proporcionalidade, eu posso medir, certo? A diagonal de um canto a outro. Se eu passar um traço na diagonal, eu vou ver que cada diagonal se interligam. Essas figuras mantiveram a proporcionalidade. E esta outra figura? Vejamos aqui. A base 1. Nós temos 1, 2, 3. Isso significa que a parte superior, ela foi ampliada em 3 vezes. 1 vezes 3, 3. Já a lateral, nós temos uma medida aqui, duas medidas. Isso significa dizer que a lateral, ela foi ampliada em 2 vezes, certo? Vamos, então, verificar se essa figura, ela manteve a proporcionalidade das demais. Então, vamos pegar a figura vermelha, que foi a maior. Vamos pegar a lilás e vamos pegar a rosa. Vamos, então, agora passar um traço ligando as diagonais. Olha aí. É possível, então, identificar que a figura lilás não tem a mesma proporcionalidade. Não manteve a mesma proporcionalidade, a mesma medida, com base à figura rosa. Entendido, então, a ampliação de figura? Concluindo, para eu fazer a ampliação de figuras, eu faço uma multiplicação da medida dos lados, de todos os lados. Vamos, então, para a redução de figura. Olha aí a malha quadriculada. Trago esta figura. Veja aí a medida desta figura. Olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a parte superior e inferior tem a mesma medida. As laterais também têm a mesma medida. Se eu quiser reduzir, diminuir o tamanho dessa figura, numa proporção de 3 vezes menor do seu tamanho, o que é que eu devo fazer? Eu pego a medida que eu tenho aqui, 3 de lado, e vou dividir em 3 vezes para eu saber o tamanho que ela vai ficar. Então, eu pego a medida e divido pela quantidade de vezes que eu quero que ela fique menor. Então, ela tem a medida 3, vou dividir por 3, que eu quero essa figura 3 vezes menor a figura original. 3 dividido por 3, 1. Olha só, eu tinha 3 de medida, dividido, fiquei agora somente com a medida 1. E assim aconteceu em todos os lados. Vamos comprovar realmente. Olha a figura inicial, o tamanho, era para reduzir. Ficou neste tamanho a redução. A mesma questão, eu preciso ver aqui, ó, se a diagonal das figuras vão bater. Então, coincide sim. Se eu fizer um traço, cada diagonal entre as figuras passam exatamente uma pela outra, certo? Interligando, dando perfeitamente correta. Então, a redução desta figura está perfeita. Vamos a mais um exemplo. Olha aqui. Vejam agora que esta medida tem 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nós temos a unidade de 6 quadradinhos de medida, de lados do quadradinho. E agora a lateral? 1, 2, 3. Se eu tenho 6 na parte superior, também vou ter 6 na inferior. Se eu tenho 3 na lateral, também terei 3 na outra lateral. Eu quero reduzir, deixar agora essa figura 3 vezes menor do que o seu tamanho original. Então, tanto a parte superior e inferior vão ficar 3 vezes menores, quanto as laterais também vão ficar 3 vezes menores. O que é que eu faço aqui? A medida é 6. A medida é 6. Divido por 3. 6 dividido por 3, eu vou ter como unidade de medida aqui 2. E a lateral? Não é 3? Então, eu vou ter 3 dividido por 3. Vou obter quanto de medida do lado? 1. Então, bora ver aqui a figura maior com a menor sobreposta. Vamos ver se a diagonal, elas coincidem? Sim. Então, esta figura está proporcionalmente reduzida se comparada à figura original, a figura maior. E para eu reduzir, eu preciso fazer a divisão de medidas. Entendido o conceito de redução? Teve dúvida? Volte esse vídeo, assista novamente. Se a dúvida persistir, procure sua professora. E para exercitar o que acabamos de aprender, de estudar, fica a atividade no livro de matemática, páginas 23 a 35. Não deixe acumular atividade, faça o quanto antes, estamos em reta final.